Teacher, você já ouviu falar em phonics, mas não entende bem o que é isso, o que significa, como funciona e, mais importante, você não sabe como fazer esse método funcionar para os seus alunos, como essa abordagem pode ajudar nas suas aulas? Então você está perdendo tempo, você sabia? Mas fica comigo que eu vou te ajudar a entender o que é phonics e como que os seus alunos e você podem tirar proveito dessa abordagem magnífica para ensinar crianças a ler e escrever em inglês. Mas eu preciso te dizer que se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Carol Gomes, sou expert em alfabetização, mentora de teachers e eu ensino teachers a ganhar 4 vezes mais com suas aulas particulares para crianças. Então, se por um acaso você acabou de chegar e não se inscreveu no meu canal, clica aqui em se inscrever para você e ativa o sininho para você ser avisado de todas as vezes que eu postar vídeos como esse. Eu sempre posto pelo menos um por semana. O que é phonics, então? Phonics é a relação letra-som. Para que a gente consiga ler palavras em inglês usando exatamente todos os sons que a gente precisa, com uma pronúncia correta e sabendo exatamente como o padrão ortográfico do inglês funciona, a gente precisa de phonics. Então, eu vou te dar um exemplo bastante prático. Quando uma criança lê a palavra cat, quais sons estão dentro daquela palavra? São 3 sons, né? At. E quais letras representam esses sons? K é representado pela letra C, é representado pela letra A e T é representado pela letra T. Quando uma criança consegue fazer essa correspondência automática e entender o que ela está lendo, a gente diz que a criança tem fluência na leitura. E para que os seus alunos consigam ler e escrever também, sem depender de confiar nos sons do português, na pronúncia do português, nas palavras em português, você precisa trabalhar com phonics nas suas aulas, tá? E de onde vem phonics, né? Phonics fica dentro de um amplo estudo, um campo de estudo que a gente chama de The Science of Reading, quando neurocientistas, professores, pedagogos, várias pessoas envolvidas na educação se uniram e ao longo de 50 anos eles estudaram a forma como o nosso cérebro aprende e as melhores abordagens para que uma criança pudesse ser alfabetizada em inglês. Diferentemente do que a gente faz no inglês tradicional, as crianças, quando trabalham com phonics, elas sabem exatamente como decodificar, ou seja, como ler aquela palavra ou aquela frase, aquele texto, todas as palavras que estão dentro daquele texto. Então, não há nada de decoreba, não há nada de adivinhação. A criança sabe exatamente o que ela está fazendo e ela leva em consideração apenas a língua inglesa. É como se ela esquecesse o padrão da língua portuguesa, que vai acabar afetando negativamente se ela ficar muito focado nele, né? E por que, teacher, que você deveria usar phonics nas suas aulas? Primeira coisa de tudo é porque quando a gente está ensinando inglês para o nosso aluno, a gente não pode ter a bengalinha do português. A gente não pode deixar a criança rely on português para conseguir ler, escrever, pronunciar as palavras em inglês. Então, se você quer que o seu aluno faça as coisas, faça as atividades, sem depender de você e sem depender do português, você precisa dar autonomia para essa criança. E quando a gente trabalha com phonics, a gente dá essa autonomia. E aí, a gente reduz a dependência do nosso aluno em relação à memorização e em relação à tradução também. Ele começa a pensar em inglês e ele faz todo o processo que tem que ser feito de forma automática. Então, hoje, quando você no método tradicional ensina seu aluno a ler mostrando um flashcard, ele precisa confiar na memória dele, porque ele vai memorizar. Sooner or later, alguma palavra ele vai esquecer como escreve, como pronuncia. E aí vem o cérebro e puxa ele para o português. É por isso que a gente tem problemas de spelling, problemas de pronúncia, porque a criança está sempre lá naquela raiz do português. E com phonics você corta esse mal pela raiz, com perdão do trocadilho, e a criança passa a pensar assim como uma criança nativa faz. Isso tudo cria uma base muito sólida e o aluno passa a ser independente. O aluno consegue escrever sem ser só copiando do quadro, copiando do livro. Ele consegue pensar nos padrões da língua inglesa, ele consegue raciocinar em cima daquilo ali que você está trabalhando com ele. E tem mais, se você tem aluno com algum problema, algum transtorno de aprendizado, como dislexia, por exemplo, ele precisa de phonics, ele vai se beneficiar muito porque o cérebro dele tem características que fazem com que phonics seja extremamente necessário. E outra coisa, teacher, quando você ensina o aluno a decodificar uma palavra usando phonics, você dá para ele o melhor de tudo para mim.
liberdade, autonomia. Se um aluno consegue ler dog, ele também consegue ler log, ele também consegue ler frog, e ele consegue ler todas as outras palavras que têm aquelas letras com aqueles sons. Ele não consegue ler só a palavra que ele memorizou. Isso é liberdade e eu acho que como professor de inglês é isso que a gente quer para os nossos alunos, você concorda? E como que você vai trabalhar de forma rápida com seus alunos? Como que você vai colocar em ação hoje mesmo ou amanhã nas suas aulas? Primeira coisa que você tem que ter em mente, não adianta seu aluno ter phonics, saber phonics, você trabalhar com phonics, se seu aluno não tem consciência fonológica, não tem consciência dos sons, não tem consciência fonêmica. Então, para você trabalhar com seu aluno phonics, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter certeza que seu aluno consegue juntar e separar sons, mesmo antes de ver as letras. Então, lembra que eu falei do cat? Seu aluno precisa conseguir fazer at, sem pensar em letra. E ele também precisa conseguir fazer at, cat. Ou você faz os sons e ele junta, que é o blending, ou você fala a palavra e ele separa, que é o segmenting, tá? Então, isso é a primeira coisa. E você precisa ensinar o alfabeto para o seu aluno, levando em consideração os sons e as letras que representam aqueles sons. Então, a primeira coisa de tudo é isso. Ensine o alfabeto usando os sons que representam as letras e os nomes das letras também, mas os nomes das letras nesse momento aqui vêm como coadjuvante, tá bom? Quando o seu aluno estiver bom em blending e segmenting e souber letra suficiente do alfabeto, você vai começar a ensiná-lo a ler. E aí a gente entra em phonics. Só que você não vai pedir ele para ler tudo aleatoriamente, não, tá? A gente tem uma sequência a ser seguida. Então você primeiro começa com CVC words, cat, pet, hat, dog, log, tug, hug, e vai. Quando seu aluno estiver bem, lendo bem, a CVC Words, você coloca mais uma consoante e entra em blends. E aí ele lê frog, ele lê black, ele lê sink e assim por diante. Depois a gente entra em digraphs e tem toda uma sequência a ser seguida. Eu fiz um post no Instagram mostrando como a gente trabalha com phonics e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar e ter mais informações sobre essa sequência que a gente usa para ensinar, tá bom? Beleza. Sempre que você trabalhar com phonics, seu aluno começar a ler, toda aula tem que ter leitura, teacher, tá bom? Não esquece disso, nem que seja palavras, mas ele precisa ler. E você segue uma evolução que é palavras, depois frases, depois textos. E sempre tudo o que a gente chama de decodificável. Seu aluno precisa ler frases, textos e livros decodificáveis. E o que isso quer dizer? O padrão que está dentro daquele livro é controlado. Então, se o seu aluno lê só CVC Words, só tem CVC Words naquele livro. Se ele já consegue ler digraphs, vai ter CVC Words, vai ter blends, vai ter digraphs. Eu vou deixar 2 exemplos de Decodable Books aqui para você acessar também na descrição desse vídeo. E você pode baixar se você quiser e usar com os seus alunos. E por fim, eu quero te falar de erros que você pode cometer nessa jornada, mas que vão atrasar muito a evolução dos seus alunos. Primeiro, você ensinar phonics sem uma ordem. Não é para ensinar de forma aleatória, porque aí não funciona. Tudo foi organizado de uma forma que vai evoluindo e que vai ficando do mais fácil para o mais difícil. Você precisa seguir essa ordem, teacher. Então, phonics de forma aleatória não funciona. Segundo, phonics sem consciência fonológica e fonêmica também não funciona. Se eu não sei os sons que compõem a língua inglesa, se eu não consigo identificar esses sons, eu não vou trabalhar bem com phonics, que é a relação letra-som. Então, não comece phonics sem ter certeza que seu aluno consegue, pelo menos, blend and segment words. E a ordem vai estar aqui embaixo de novo para você acessar e saber exatamente a sequência que você vai seguir para trabalhar com seu aluno, tá bom? E o terceiro erro é: hoje eu trabalho phonics, amanhã não, depois semana que vem, faz assim de forma não sequencial e não estruturada. Também não vai funcionar, teacher. Não é uma coisa para fazer de vez em quando. É uma coisa para aplicar sempre, de forma estruturada, de forma sequencial e de forma sistemática. Se você quer ter resultados com seus alunos, é assim que você precisa trabalhar com phonics. Tá bom? Então esse era o meu recado de hoje, é rapidinho, mas eu queria muito que você entendesse mais sobre phonics. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara para você, comenta aqui embaixo o que você quer saber, que eu pessoalmente vou te responder. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, deixa o seu like, me diz se você quer mais conteúdos como esse, tá bom? Um beijo e até a próxima!